Vamos voltar a Hebreus nesta manhã. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 4, de 1 a 11. Hebreus capítulo 4, de 1 a 11. Esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Hebreus 4, de 1 a 11. Eu leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outras passagens, ou em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois das palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, e daí vem o título desta mensagem: esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Até aqui a palavra do Senhor. Quando pensamos em descanso, logo imaginamos cenários paradisíacos, agradáveis. Quando pensamos em descanso, a gente pensa em viagens, cochilos, lugares tranquilos, Alpes suíços, Pirinópolis, Caldas Novas. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é necessário de tempos em tempos. Mas se a alma não estiver em paz, nada disso basta. Você sabe por experiência própria. É possível sair de férias sem descansar, sem repousar, sem se desligar. Por quê? Porque o verdadeiro descanso não é apenas geográfico, é espiritual. E a boa notícia é que esse descanso está disponível. Você não precisa parcelar em 12 vezes no cartão de crédito para obtê-lo, já foi pago. Está ao alcance da fé, da sua fé em Jesus Cristo. Como traz o estribilho, o refrão de um antigo hino batista: vem já, alma cansada, vem já, manso
e suave, Jesus convidando: chama, ó pecador, vem. Esse é o convite. E ainda outro dos nossos antigos hinos nos lembra: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Veja, gente, tudo isso e muito mais nós podemos cantar. E melhor, tudo isso e muito mais a gente pode experimentar. Por quê? Porque nós lemos em Hebreus 4, de 1 a 11. Nós lemos aqui que Deus providenciou um descanso espiritual verdadeiro para o seu povo, um descanso que pode ser desfrutado todos os dias. O problema é que, ao que tudo indica, pouquíssimas almas entram nesse descanso. Mas o descanso continua disponível. Esse descanso está ao alcance da fé, da sua fé. Observe, Hebreus capítulo 3. O capítulo 3 de Hebreus termina com uma advertência solene. Olha o verso 19, o último versículo do capítulo 3 de Hebreus. Eu preciso fazer você enxergar, porque você precisa enxergar por si mesmo o que o texto bíblico diz. Porque não importa, se sair somente da minha cabeça, não vai mudar você, não vai abençoar você. Há uma glória, como diz John Piper, há uma glória peculiar no texto sagrado. Então olhe para o texto, veja o final do capítulo 3, porque o autor vai dizer para nós, no versículo 19 de Hebreus 3, que foi a incredulidade que impediu Israel de entrar no descanso prometido. Hebreus 3,19, não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Na última mensagem desta série de exposições bíblicas na carta de Hebreus, lá no dia 3 de agosto, 2 meses atrás, nós vimos que essa verdade nos chama a uma prática indispensável. Exortar uns aos outros diariamente, exortar uns aos outros com amor, com verdade. Para quê? Para que a incredulidade não encontre espaço no seu e no meu coração. Hebreus 3, veja, do verso 12 ao 13, Hebreus 3, de 12 a 13, nos convoca a cuidar uns dos outros. Para quê, gente? Para que ninguém seja enganado pelo pecado e tenha o coração endurecido. Portanto, jamais se esqueça, a incredulidade é um inimigo constante, inclusive dos crentes. E nós não podemos, jamais conseguiremos enfrentar a incredulidade sozinhos. É por isso que o diabo sabe o que faz. Quando a sua fé começa a vacilar, a primeira coisa que você faz, de algum modo, é se afastar de outras pessoas de fé. Da igreja, da congregação, dos cultos. Pode observar. Perseverar na fé é um chamado comunitário, é um projeto de Deus para o seu povo caminhar junto, não sozinho. A nossa espiritualidade, eu tenho cansado de dizer isso, a nossa espiritualidade não é individual, ela é congregacional. E quando a gente compreende isso, os nossos cultos tomam outra dimensão. Eu preciso dos cultos,
para encorajar a minha fé. Mas não somente os cultos tomam outra direção, os pequenos grupos desta igreja tomam outra dimensão. Porque nossos cultos e nossos encontros em pequenos grupos deixam de ser apenas encontros inspirativos, encontros sociais, e passam a ser espaços de fortalecimento espiritual, fortalecimento da fé em Cristo. E então nossos relacionamentos se tornam meios concretos de graça. Meios concretos para o sustento de uma fé viva. Por quê, gente? Por que que nos importamos com os cultos? Por que que nos importamos com os pequenos grupos? Porque no final das contas, Hebreus 3,19 disse, lemos, nossa entrada no descanso de Deus depende da nossa fé. E a nossa fé cresce quando caminhamos juntos, centrados no Evangelho de Cristo. Hebreus 4, o nosso texto. Em Hebreus 4, o autor de Hebreus vai retomar a advertência anterior, só que agora com uma nova conclusão. Hebreus 4, 1, começa com a seguinte expressão na NVT, assim, ou seja, sinal de que o autor está conectando o argumento que ele fará agora, que ele sustentará agora, ele está conectando o argumento que virá ao que lemos no verso 19 do capítulo 3. Olha como terminou o capítulo 3, verso 19. Não puderam entrar no descanso, por quê? Por causa de sua incredulidade. E então lemos na sequência do texto, Hebreus 4, 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Mas aqui nessa versão, na NVT, a gente tem que tomar muito cuidado, não só na NVT, na NAA também. Porque essas duas traduções muito comuns hoje, inclusive a NVT é que a gente usa, e a NAA é outra excelente versão bíblica, tanto a NVT como a NAA suavizaram indevidamente o peso do verbo grego phobetomen, ou seja, que foi traduzido na NVT como ter cuidado, capítulo 4, verso 1, ter cuidado, e na NAA traduzido como tenhamos cuidado. Entretanto, a tradução mais precisa, como está na ARA, Almeida Revista e Atualizada, é a seguinte: temamos, e não tomemos cuidado. É bem diferente. Temamos. O verbo phobel, que é a raiz da palavra, que está traduzido como tenhamos cuidado, mas na verdade é temamos, phobel é de onde vem a palavra fobia. Transmite claramente a ideia de temor, de reverência, de alarme. O autor de Hebreus está enfaticamente dizendo, temam. Temam o quê? Temam que alguém entre nós chegue sequer a pensar que a promessa do descanso de Deus falhou. Temam a possibilidade de considerar o céu inacessível. Temam até mesmo parecer ter perdido esse descanso. Porque se nós continuarmos num caminho de incredulidade e de negligência, de fato nós perderemos o descanso. O texto, portanto, é muito claro, o texto é solene.
Trata-se aqui de uma exortação à vigilância espiritual, motivada por um temor santo, diante do quê? Diante da possibilidade real de exclusão do descanso eterno. Aliás, o autor já vinha construindo esse tipo de advertência ao longo de Hebreus 3, preparando o terreno para essa exortação de Hebreus 4:1. Olhe como o autor veio preparando o terreno. Hebreus 3:6. Olha o que ele diz: nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Hebreus 3:14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Tem mais, Hebreus 3:19. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. E aí Hebreus 4:1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, temam que algum de vocês pense que a promessa do descanso falhou. Temam sequer achar que Deus mudou de ideia. Portanto, é exatamente isso que a gente deve temer. Temer ficar aquém do descanso de Deus. Temer não entrar no céu. Mas o que é exatamente que devemos temer? O que pode de fato nos impedir de entrar nesse descanso e de desfrutá-lo? A conexão com Hebreus 3:19 certamente nos mostra que aquilo que devemos temer é a incredulidade. Leia de novo, Hebreus 3:19. Não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Portanto, o argumento agora que Hebreus 4 vai sustentar é: tema essa incredulidade, porque não foi a promessa de descanso que falhou. O que vem falhando ao longo dos anos, dos séculos, desde o início, não é que Deus promete e não cumpre. É a incredulidade que impede as pessoas de entrarem no descanso de Deus, de entrarem no refúgio da salvação, de entrarem no céu de Deus. Então, nesta manhã, Hebreus está dizendo a mim e a você: temam a incredulidade, temam não confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. É esse o temor que Hebreus 4:1 nos chama a cultivar. E você pode ver isso claramente se você continuar a leitura. Hebreus 4:2. Hebreus 4:2 começa com a conjunção porquê. E esse porquê indica que o autor está apresentando uma razão para aquilo que ele acabou de afirmar anteriormente. Uma justificativa para dizer para nós com veemência: temam. Por quê? Verso 2: porque essas boas novas também nos foram anunciadas, e nós corremos o mesmo risco. Essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu. Cuidado. Por que não valeu a promessa? Porque não receberam a promessa com fé. Não se uniram àqueles que ouviram. Eu poderia aqui abrir um longo desvio para mostrar para você que já aqui em Hebreus 4:2, o autor está dizendo que a fé cristã é congregacional. Então, fé une você a Deus por meio de Cristo e une você àqueles que também creem em Cristo, a igreja local.
Está muito claro aqui no verso 2. Do contrário, para que acrescentar? Não se uniram aqueles que ouviram. É para dizer para você que Deus jamais te salva para você andar sozinho. Mas isso seria outro sermão, eu não vou entrar nesse desvio agora. Em outras palavras, ouvir o Evangelho como você está ouvindo nesta manhã não basta. Porque a palavra anunciada só produz fruto onde encontra fé viva. O povo de Israel ouviu, e é interessante, note, o autor de Hebreus está chamando o que o povo de Israel ouviu, lá através de Moisés, no Pentateuco, está chamando não de lei, mas de boas novas. Uau! Para o autor de Hebreus, o Antigo Testamento também é evangelho. Fuja de quem diz para você, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Essa desgraça de ensino é de quem não leu a Bíblia como deve ser lida. Porque Hebreus está dizendo para nós, que tudo que foi pregado lá no Antigo Testamento foi boa nova, evangelho. O povo de Israel ouviu as boas novas, mas não creu. Ouviram a promessa, mas não confiaram em Deus. E por isso não entraram no descanso. Essa mesma dúvida foi tratada por Paulo em Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Espera aí, e a eleição, Deus abriu mão da eleição de Israel. Diz, não, o problema não é que Deus mudou de ideia. A incredulidade de alguns que se chamam israelitas é o problema. Aqui é a mesma coisa em Hebreus. O problema não é que Deus mudou de ideia e não deu descanso para o seu povo. E você pode conjecturar o seguinte, na cabeça desses primeiros leitores de Hebreus, eles estavam em dúvida, cadê Deus? Nós perdemos Jerusalém, nós perdemos o templo, cadê Deus? Cadê o descanso? Cadê a terra que Deus nos prometeu? E por isso estavam considerando voltar para um judaísmo morto. E o autor de Hebreus está dizendo, o problema não é que Deus cancelou a promessa do descanso, o problema é a incredulidade do povo, e essa é a razão do nosso temor. A incredulidade é capaz de anular os benefícios da promessa de Deus. Não porque a promessa de Deus falhe em si mesma, mas porque o coração não crê. Tema que seu coração não creia. Porque Cristo estende sua doce mão. Sempre. Ele jamais lança fora quem vem a Ele com arrependimento e fé. O autor de Hebreus está comparando a situação de Israel no deserto com a dos crentes do seu tempo. E por extensão com a nossa situação hoje. Eles ouviram essas boas novas, capítulo 4 de Hebreus, verso 2. E nós também ouvimos as mesmas boas novas. Agora eu quero te mostrar quais são as boas novas que foram pregadas no Antigo Testamento, para você perceber que são as mesmas boas novas oferecidas no Evangelho de Cristo hoje. Olha o que estava na mente do autor de Hebreus, quando ele chama o Antigo Testamento de boas novas. Entre muitas outras, destaca-se a palavra de Deus dada a Israel no Monte Sinai, onde o Senhor prometeu para aquele povo o que o Evangelho de Jesus promete ainda hoje: perdão para os pecados. Êxodo 34, verso 6. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sim, é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus de graça, é o Deus de compaixão, é o Deus de misericórdia, e a prova é que sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor 1000 gerações e perdoo
perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Essa é a boa notícia para você nesta manhã. Deus em Cristo perdoa o seu mal, perdoa a sua rebeldia, perdoa o seu pecado, e você descansa. Foi essa promessa. Se isso não é evangelho, se Êxodo 34, 6 e 7 não está convencendo você de que o Antigo Testamento é também sobre graça, você não aprendeu a ler a Bíblia ainda. Portanto, já se vê, note bem, desde os primeiros livros do Antigo Testamento, já se vê que amor, misericórdia, perdão, inclusive para todo tipo de iniquidade, transgressão, pecado, sempre estiveram disponíveis a Israel. Isso é graça, isso é boa nova, isso é evangelho. Sim, graça e evangelho já no Antigo Testamento, mas tem mais. As boas novas incluíam, além de perdão, a promessa de descanso. A promessa de que Deus conduziria esse povo à terra que mana leite e mel. A promessa de que Deus estaria com eles, se eles confiassem em Deus e não se rebelassem. E nós estudamos isso recentemente em Números. Abra em Números 14, versos 8 e 9 e veja. A graça agora demonstrada na promessa de descanso. Verso 8. Números 14, 8, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até a terra, até Canaã, e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. E não tenham medo dos povos de Canaã. Diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Portanto, o autor de Hebreus afirma que os israelitas ouviram o Evangelho. Hebreus 4:2, Hebreus 4:6. Ele afirma isso. Claro. Não se trata aqui do Evangelho em sua plenitude revelada, com o fundamento claro na morte e ressurreição de Cristo, como nós, leitores do Novo Testamento, já temos plenamente revelado. Mas se trata sim das boas novas da misericórdia divina, já no Antigo Testamento. Quais boas notícias são essas? Deus perdoa pecados. E Deus é graciosamente fiel e promete descanso e alegria àqueles que nele confiam. Havia, meu povo, portanto, uma grande semelhança entre a situação de Israel no deserto e a dos leitores da carta aos Hebreus. Ambos ouviram as boas novas. Mas no caso de Israel, as boas novas não foram cridas. E aquela geração inteira morreu no deserto. E porque não creram, e porque se rebelaram e disseram, não enfrentaremos os inimigos em Canaã, eles não entraram no descanso de Deus. Eles não experimentaram a alegria prometida, a alegria, a saciedade de provar de leite e mel. Assim, os destinatários da carta aos Hebreus deveriam temer que a mesma coisa acontecesse com eles, e nós também hoje. Leia Hebreus 4, 1 e 2 de novo, porque esse texto no primeiro momento é difícil. Eu estou tentando fazê-lo ficar fácil, mas é um texto difícil. Hebreus 4, 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de entrarmos no descanso de Deus, ou seja, a promessa nunca falhou, Deus nunca parou de prometer, a gente tem que temer que nenhum de nós pense que a promessa falhou. Ela não falhou, não. Promessa não. O Evangelho está estendido para quem quiser.
Não vem com essa de combater a eleição divina. Não, vocês não creram, vocês se rebelaram. Verso 2, porque essas boas novas, quais boas novas? Sublinha aí na sua Bíblia e diga, Antigo Testamento é sobre Evangelho. Boas novas de perdão, boas novas de alegre descanso prometido. Essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu. Por que a mensagem nada valeu? Porque não receberam com fé. E não se uniram àqueles que ouviram. Em outras palavras, eles não creram, eles duvidaram de Deus, eles desconfiaram do caráter de Deus, eles não creram na promessa de que Deus lhes daria um futuro melhor do que aquele passado que eles deixaram no Egito, e por isso eles desistiram de Deus e desejaram voltar à vida antiga. Pode ser o seu caso nesta manhã. Deus, será que vale mesmo a pena confiar nas suas promessas e ser crente? Porque olha o meu amigo que não é crente. Ele prospera, ele é bonito, ele malha e tem músculo, nem chapinha resolve meu cabelo. Vale a pena ser crente? Vale a pena confiar na sua promessa? Olha a família dele, parece melhor do que a família de muitos crentes lá da CIB que eu conheço. Vale mesmo a pena? E aí você cogita voltar à velha vida antiga, a vida no Egito. Sabe qual é o resultado disso? Verso 2 de Hebreus 4. A promessa de nada vai valer para você. Não terá proveito algum para você, como não teve para eles. Porque não os salvou, como lemos em Hebreus 3,19, eles não entraram no descanso de Deus, eles caíram no deserto, Deus jurou na ira dele, sim, Deus se ira contra o pecador. Deus jurou na sua ira, esse povo que não creu, que se rebelou contra mim, jamais entrará no descanso. Portanto, temos aqui no Antigo Testamento uma figura solene de não chegar ao céu. Portanto, o ponto de Hebreus 4:2 é exatamente o mesmo de Hebreus 3:19. Uma razão clara pela qual devemos temer a incredulidade. A razão pela qual você tem que temer, aí no seu coração, sequer cogitar, pensar, será que vale mesmo a pena? Olha o estado de saúde dos meus filhos, ou o meu próprio, e olha o do ímpio. Tema sequer pensar nisso. Temamos, Hebreus 4, 1 e 2, porque as boas novas de perdão e a promessa de descanso, de nada lhes valeu, porque eles não creram. Ou seja, a promessa é boa, perfeita e agradável. O problema é a nossa incredulidade, é o nosso imediatismo. Nós somos mais seculares do que imaginamos ou gostaríamos de admitir. Nós reduzimos Deus ao aqui e agora, já, neste momento. Temamos a incredulidade, porque quando as boas novas para Israel não foram acompanhadas de fé, não lhes trouxeram proveito algum, e eles pereceram no deserto. O ponto principal é este, meu povo: tema que isso aconteça com você. Ô jovem, eu te digo nesta manhã, tema ouvir as promessas de Deus e não confiar nelas. Não confiar que Deus tem o que é bom, perfeito e agradável para você. Do céu, a sua próxima namorada, que espero seja a definitiva. Sem sexo antes de casar. Esperando que será bom quando casar com a pessoa certa de Deus para você.
provando um pedacinho do que será o céu. Vai ser tão bom, tão bom, tão bom, tampe os ouvidos dos menores, que não será preciso transar para ser bom. De tão bom que será o céu. Você tem noção? E fica aí esse jovem atrás de barra de saia curta. Acorda, moço! Olhe para o céu, olhe para as promessas de vida eterna. Olha para o que virá. Tema achar que as promessas de Deus são inatingíveis. São insuficientes. Esse é o ponto principal de Hebreus. Tema ouvir as promessas de Deus e não confiar nelas. Tema ouvir o Evangelho de Jesus e desprezá-lo. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, o resultado vai ser o mesmo. Você não entrará no descanso de Deus. Não descansará no céu de Deus. A promessa da Bíblia é muito clara, gente. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar a Jesus em fé resulta em receber dele perdão dos pecados. Atos 22, 16. E receber também dádiva da vida eterna. João 3, 16. Crer na promessa de Jesus Cristo resulta em deixar para trás a culpa que nos separava de Deus e nos oprimia, e encontrar em Cristo o descanso que a alma tanto anseia, não apenas para hoje, mas para toda a eternidade. Você acredita mesmo nisso? A ponto de, quando vier as dúvidas, quando tudo vai mal para você, você não acerta nos relacionamentos, sua vida profissional, está tudo muito aquém do que de fato talvez poderia ser. Será que você flerta com a possibilidade de dizer, Deus não, as promessas de Deus, furada, estou fora. Ô meu povo, e não pense você que você não está nisso. Uma das coisas que mais cortou meu coração foi o que eu ouvi em Londrina, de um colega muito querido a respeito de um grande compositor e ex-ministro de música de uma igreja tão maravilhosa nos Estados Unidos. O resultado da vida dele hoje, jovem, talentoso, ele abandonou tudo em dúvida das promessas de Deus. Isso pode acontecer com você. E por isso, nesta manhã, o autor diz, tema. Esse é o ponto principal, é a grande ideia de Hebreus 4, de 1 a 11. Temer a incredulidade. De fato, o último versículo do parágrafo, leia o verso 11, Hebreus 4, 11. O autor vai dizer a mesma coisa. Se eu estou sendo repetitivo, e eu sei que eu estou, não sou eu não, é o texto, tá? Você vai ver isso muito claro. Se você prestou atenção na leitura, ele está sendo repetitivo, porque esse é um tema caríssimo para ele. Olha o verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Em outras palavras, Israel caiu da alegria prometida por Deus, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. E a mesma coisa pode acontecer com qualquer cristão professo. Não porque ele virá a perder a salvação, e aqui é o mais assustador, é porque ele poderá dar provas de que ele nunca teve salvação. E olha só, nasceu na igreja, teve seu nome no hall de bebês da MCM, cantou nos corais infantil, de adolescentes, da igreja, foi envolvido com tantas coisas, mas nunca foi. Sejam diligentes, prestem muita atenção às verdades que ouviram
Hebreus 2:1. Não negligenciem a tão grande salvação, Hebreus 2:3. Considerem atentamente a Jesus, Hebreus 3:1. Não endureçam o coração, Hebreus 3:8. Cuidem para não ter um coração perverso e incrédulo, Hebreus 3:12. Exortem-se uns aos outros todos os dias contra o engano do pecado, Hebreus 3:13. E temam a incredulidade que os impedirá de entrar no descanso prometido, Hebreus 4:1. Você percebe a grande lição do livro até aqui? A vida cristã é uma vida de fé, dia após dia, hora após hora, momento a momento. Fé nas promessas de Deus, promessas de nos perdoar, de nos ajudar, de nos guiar, de cuidar de nós, de nos conduzir para um futuro de santidade e alegria que satisfará infinitamente mais os nossos corações do que sexo com namorada. Satisfará infinitamente mais os corações do que e dê nome ao seu pecado de estimação. E se isso não alertar você e não encantar você, ou no mínimo não fizer em você, não gerar em você um desejo de lutar em oração para abandonar esse pecado, com o coração fixo, os olhos fitos nas promessas de Cristo e no porvir, eu temo te dizer, você não tem condições de dizer que é crente. Porque não é que não pecamos. Se dissermos que não pecamos, que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. É que o crente não se rende ao pecar. Ele não deixa de abraçar as promessas de Deus. Ele luta, ele esmurra o próprio corpo. Essa confiança diária e constante nas promessas de Deus, gente, não é algo automático. É fruto de diligência diária, do temor apropriado que nos preserva fiéis até o fim. Agora pense comigo sobre esse temor por um momento. Você pode estar se perguntando o seguinte: quer dizer então que a vida cristã ideal é vivida em constante temor de se perder, pastor? E eu peço que você tenha muito cuidado aqui, não faça essa pergunta a mim como se estivesse duvidando da minha palavra. É Hebreus 4:1, escrito a irmãos santos. Leia Hebreus 3:1. Escrito a irmãos santos, é Hebreus 4:1, que foi escrito para irmãos santos, que ordena: temamos, portanto. Não sou eu. E Hebreus 4:1 não é único no Novo Testamento. Jesus disse em Lucas 12, verso 5, usando a mesma palavra empregada em Hebreus 4:1. Lucas 12, 5, Jesus diz: temam a Deus. Uau, por quê? Porque Deus tem o poder de matar e lançar no inferno. Ah, mas eu não acredito nesse Deus. Ah, é? Não sou eu que estou dizendo, nem é Paulo, porque você até poderia chamar Paulo de radical. É Jesus, aquele que mansa e suavemente convida o pecador. É o mesmo com justa ira declara: temam a Deus. E sabe por quê? Porque Ele tem poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse Deus vocês devem temer, disse Jesus. Filipenses 2:12. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com temor e tremor. Mesma palavra de Hebreus 4. Romanos 11:20. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram
É o mesmo tema de Hebreus 4, é impressionante como a Bíblia se conecta. E aqui em Romanos 11, Paulo está dizendo, olha, não é que a eleição de Deus fracassou. Eles não creram, e vocês estão aí, nós gentios, nós estamos aqui porque cremos. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Sabe qual é o problema da fé evangélica contemporânea? Não há o menor temor. Tudo nos cultos das igrejas é feito para você se sentir como se estivesse no Starbucks. Agradável, cheiroso. Tenham cuidado ao questionar essa verdade, porque é a palavra de Deus e não a minha que diz que o cristão deve temer. Portanto, com humildade e reverência, a gente pergunta, devamos viver... Será que a gente então, pastor, tem que viver as nossas vidas com medo de perder o céu? Não é bem isso. Não é isso. Olha o que diz Hebreus 2, 14 e 15. Jamais se esqueça dessa mensagem, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, portanto, que os filhos... Nós, humanos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue. O Filho eterno de Deus também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus morreu para nos libertar do medo da morte. Alto e claro, não é? Cristo morreu para nos libertar do temor, do medo que escraviza. Portanto, Cristo deseja um povo destemido, um povo que viva sem medo diante de qualquer diagnóstico ou prognóstico. Um povo que habite com coragem nos lugares mais hostis à fé cristã. Um povo que vá com ousadia até os confins da terra, até os povos não alcançados, por trás de portas fechadas para o Evangelho. Um povo que não tem medo de falar de Cristo aos vizinhos, um povo sem medo da morte. E isso pela fé nas promessas de Deus. A fé nas promessas de Deus. Então, Hebreus não está chamando a gente a ter medo de perder a salvação. Hebreus está chamando a gente a ter medo de deixar a incredulidade sufocar as promessas de Deus no nosso coração. Tema dar espaço para a dúvida, para a incredulidade. Tema. Não é ter medo de Deus, uma vez que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. Porque se fosse ter medo de Deus, uma vez reconciliado com Deus por meio de Cristo, Hebreus 4,16 não diria que nós devemos nos aproximar com toda confiança diante do trono da graça. O medo não é, estando em Cristo, perder a salvação. O medo não é, estando em Cristo, não ir a Deus em oração. O medo é, estando ou achando que está em Cristo, começar a ficar dando ouvidos para as promessas do pecado. Dar ouvidos para as dúvidas do diabo. Dar ouvidos às filosofias humanas que detonam com o Evangelho. Temam essas coisas. Porque se elas vencerem sua fé no seu coração, você não entrará no descanso. Porque você nunca teve fé de verdade. É isso. O autor de Hebreus, em síntese, ele está fazendo o que Paulo fez no final da segunda carta dele. Paulo disse aos Coríntios, Paulo disse a crentes, Paulo disse a uma igreja reunida como nós nesta manhã. Ele diz, olha,
examinem-se para ver se de fato vocês estão na fé. Temam ser do tipo falso de crente. É isso. E vamos ser honestos, onde na igreja evangélica contemporânea existe esse apelo ao autoexame? Não existe mais isso. A pessoa assoviou, o povo taca nos batistérios, sai batizando, menino, pequenininho. Não estou dizendo que criança não se converte, mas quantas e quantas histórias de crianças empolgadas e não convertidas, que foi só questão de tempo para provarem que nunca foram crentes. Cadê o evangelho que fala do Deus que se ira contra o pecado? Sim, que se ira contra o pecador. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele julga com justiça e mata e lança sim no inferno o que não crê. Acorde você que se diz crente, acorde você que nasceu em igreja principalmente. O temor deve se levantar quando a fé começar a enfraquecer. E mesmo então, esse temor não é para te paralisar, é para te jogar de novo nos braços de Jesus. Volta para lá. Sabe a criança que aprende do pai, desde pequeno, não atravessa a rua sem pegar na minha mão. Não atravesse a rua sem olhar dos dois lados. Eu fui criado assim, talvez você e também tenha dito isso aos seus filhos. E eu não me recordo de viver traumatizado, brincando. Eu não posso atravessar a rua, eu não posso atravessar. Não me lembro disso. Mas eu sempre me lembrei. A bola corria lá para o meio da rua, eu sempre lembrava, opa, eu não posso sair correndo igual doido sem olhar para os lados. É desse temor que Hebreus está falando. Não é o temor que rouba você da alegria de brincar na calçada. É o temor que faz você olhar com reverência para os dois lados, para ver se não vem um motorista maluco que possa te atropelar. E aí o temor te faz olhar para os dois lados, você vai no meio da rua, pega a bola e volta para a calçada e continua brincando feliz. É disso que a Bíblia está falando. Quantos crentes, ou que se dizem tal, atravessando a rua sem olhar para os lados? Uma hora, a carreta do pecado ceifa a sua vida, e será tarde demais. Agora, há mais um último ponto que a gente precisa observar em Hebreus 4, de 1 a 11, porque você percebeu que a gente só se deteve em 3 versículos, versos 1, 2 e o 11, porque nos versos de 3 a 10, o autor está reforçando o que ele disse no verso 1, no verso 2, e o que ele dirá em conclusão deste parágrafo no verso 11. Ele está reforçando, ele está dizendo, seja diligente para entrar no descanso de Deus, e tema não entrar nesse descanso por causa da incredulidade. Como? O que você tem que fazer então? Manter viva a sua fé, combatendo a incredulidade. E olha que coisa tremenda, porque em síntese, o convite desse parágrafo é o convite de Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É sobre isso esse texto. Em Cristo você acha o descanso. E olha como, gente, o autor de Hebreus poderia perfeitamente ser o melhor professor de teologia bíblica de qualquer seminário, em qualquer era da história cristã, porque o que ele faz com o Antigo Testamento agora, é uma belíssima teologia bíblica, para dizer o seguinte, olha, as promessas de Deus sempre apontaram para Cristo. Olha o que ele vai dizer, e ele começa com Deus, olha o verso 3, Hebreus 4, 3,
Pois nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Então você crendo em Cristo, e não apenas crer no sentido de acreditar, o crer nas Escrituras é sinônimo de desejar, de amar, de valorizar, de ter como tesouro. É o que está em Mateus 13:44, você vende tudo com alegria, abre mão de tudo com alegria, para ter o grande tesouro, para ter Cristo. Isso é o crer que te leva ao descanso. E isso traz descanso, porque pensa, se para você o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se para você o viver é cabelo bonito, corpo sarado, se para você viver é qualquer coisa, ainda que boa, se para você viver é filhos, morrer será? Você sabe muito bem, desespero. Olha como ter Cristo e somente Cristo descansa. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Sabe por que Deus se ira com quem não entra no descanso pela fé? Sabe por que Ele se ira? Porque ao não abraçar Cristo como justiça, como tesouro, você está menosprezando, você está tripudiando, você está pisando e esmagando na maior obra de amor do universo. O Filho eterno de Deus pregado na cruz como substituto pelos seus pecados. E o Filho eterno de Deus é aquele em quem toda a alma de Deus tem o maior prazer. E o próprio Deus mata seu próprio Filho eterno para exaltar a sua justiça e a sua glória. E quando eu e você dizemos não para esse sinal de amor, com justiça Ele se ira contra o pecador. Então tome cuidado em desprezar o Deus que se ira. Jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem, e aqui é Gênesis 2, que menciona o sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. O autor de Hebreus pega o descanso de Deus na criação para dizer para nós que Deus não descansou por estar cansado. É um descanso de satisfação. E viu Deus que era muito bom e descansou para contemplar. E é para esse descanso que Deus nos chama em Cristo. Só que no nosso caso não é apenas um descanso para satisfação da nossa alma, é um descanso dos fardos mesmo que o pecado impôs sobre nossos ombros. Então o autor de Hebreus começa, para falar do descanso, começa falando do descanso da criação. Deus, por que Ele descansou? Descansou por satisfação, e todos os que creem entram nesse estado de satisfação, plenitude, comunhão e paz em sua presença. E aí, Hebreus continua no capítulo 4, do verso 5 ao 7, e vai dizer: mas em outra passagem Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso.
E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o seu coração. Presta atenção no que Hebreus está dizendo. Deus descansa da criação por satisfação, para contemplar a terra e todas as coisas criadas. O descanso prometido para Israel foi uma terra que eles deveriam também cultivar, mas que eles fracassaram em cultivar, porque eles os primeiros sequer creram para entrar e possuir. Porque olha o que Deus faz com Israel às margens da terra de Canaã. Ele manda eles olharem e dizerem: é terra que mana leite e mel. Entrem nessa terra confiando em mim e se satisfaçam. Ele está convidando Israel, guardadas as infinitas proporções, ao descanso de Deus, contemplando a terra que Ele criou, que mana leite e mel. Ele está dizendo: entre nessa terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, e entre para esse descanso. Descanse das lutas, descanse do deserto, descanse do Egito, sosseguem a alma. Mas eles relutaram e não entraram. Mas outros entraram. A segunda geração entrou. E aí em Hebreus 4:8, veja, o autor vai falar de Josué, que deu descanso a Israel, aquela segunda geração que de fato entrou na terra. Só que aí o autor de Hebreus vai dizer: mas esse descanso não foi definitivo, ainda que Deus tenha dado a terra. Por quê? Porque Davi, anos mais tarde, vai falar que o descanso estava disponível, quando o salmista diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Você percebeu o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está pegando todas essas coisas e está mostrando, são todos símbolos, promessas, tudo apontando para o descanso definitivo, Jesus Cristo. E olha como ele conclui isso, versos 9 e 10, Hebreus 4, 9 e 10. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, e nunca foi a terra de Canaã. Ela foi só um símbolo, só uma sombra, porque o verdadeiro descanso é aquele que Apocalipse, lá no final, revela: um novo céu e uma nova terra, onde nós contemplaremos e teremos satisfação com Deus, exatamente como no início da criação, exatamente como deveria ter sido em Canaã, e nunca foi, mas é em Cristo. E aí Deus nos chama para descansar com Ele, nesse novo céu e nessa nova terra. Por isso que Hebreus 4:9 diz: logo, ainda há um descanso definitivo, um descanso sabático, um descanso definitivo, ainda existe um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu tenho certeza que sim. Um irmão, amigo, conversando com ele na sexta-feira por telefone, falou assim: pastor, deixa eu testar a sua fé. O senhor gostaria que Jesus voltasse hoje à tarde ou daqui a 2 anos? Adivinha o que eu respondi? Antes do almoço. Porque aí sim eu entraria no grande descanso. Olha o que Hebreus faz, versos 3 e 4. A criação, versos 5 a 7. O deserto, olhando para o descanso na terra. Canaã, Davi e Cristo. É isso que Hebreus está mostrando para nós. Então, primeira coisa que ele ensina: a gente foi criado para o descanso de Deus, gente. Por isso que Deus estabeleceu o dia de descanso, e você não tem que se orgulhar dizendo: eu nunca tirei férias. Isso é pecado. Deus nos chama para o descanso.
Mas não é no descanso nas férias em última instância, é no descanso em Cristo. Só que nós insistimos em acreditar que esse descanso não é possível, não é real, não é melhor do que eu tenho prometido aqui e assim por diante. E a gente peca. E Hebreus está nos ajudando, está nos ensinando a olhar para Cristo como a realidade desse descanso. É por isso que a nossa espiritualidade não se baseia em sábados, em terra prometida. Por isso que a gente não faz peregrinação religiosa para Israel, porque a nossa terra não é aquela, nosso descanso não é aquele, o nosso descanso é o novo céu e a nova terra na presença de Jesus. É por isso que a gente não baseia a nossa espiritualidade em dietas. Podemos sim comer uma boa bisteca de porco para a glória de Deus, com mandioca e manteiga, não tem problema nenhum, para a glória de Deus, não temos nenhum problema com isso, porque, de novo, todas essas sombras apontavam para aquilo que hoje nós temos em Cristo. E a última coisa, esse autor está ensinando a gente a ler desde o Antigo Testamento, que a Bíblia é inteirinha sobre a graça de Deus. O Deus que prepara um descanso para o seu povo na presença dEle, e por isso Deus descansa no sétimo dia, para nos convidar a viver com Ele no jardim, descansando eternamente, para sempre, e sempre, e sempre, mas nós pecamos, fomos expulsos desse jardim, e Deus continua nos buscando, prometendo um descanso. Sua promessa jamais falha. A incredulidade, sim, faz você fugir e abandonar essa promessa. Então, nessa manhã, eu concluo te chamando. Creia. Tema não crer. Tema não abraçar Jesus Cristo. Tema achar que qualquer outra promessa, qualquer outro plano que passa pela sua cabeça, seja melhor do que este plano. E viva para falar deste plano para as outras pessoas. Há um descanso, e não é em Maragogi. Há um descanso, é o céu, é Cristo. E nesta manhã, Cristo te estende sua doce mão. Oremos. Pai querido, ó Senhor nosso Deus Altíssimo, acabamos de ouvir a Tua palavra e não queremos sair daqui como meros ouvintes esquecidos. Ajuda-nos a responder em fé ao que ouvimos, crendo de todo o coração na promessa do Teu descanso em Jesus Cristo. Ó Senhor, conduze-nos a Cristo, aos Teus braços, porque a Tua palavra diz que só em Cristo há descanso verdadeiro. Só em Cristo a gente encontra alívio para a alma cansada. Por isso nós nos entregamos a Ti, os nossos fardos, ó Deus, e descansamos em Teu convite gracioso. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Socorro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a descansar, crendo nas Tuas promessas. Ó Espírito Santo, sela esta palavra nos nossos corações, que ela não seja roubada pela incredulidade, mas que possa dar frutos de perseverança até o fim. Ó Deus, reconhecemos que sozinhos nada podemos, por isso nós te pedimos, ó Pai, faz nascer no pecador uma fé viva, firme-o em Cristo, para que um dia todos nós em Cristo possamos entrar plena e definitivamente
no descanso eterno do Senhor Deus Altíssimo. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, que o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que o Senhor aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que o Senhor opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém.